Estamos aqui, Rádio e TV Pão da Vida, estamos ao vivo, aqui com a psicóloga e pastora Fabiana. Ela esteve aqui uma semana atrás, foi? Três semanas. 3 semanas atrás. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastor. Mas ela está aqui hoje como pastora, mas você nunca deixa de ser pastor, né? Sim. Mas está também como psicóloga para falar sobre um assunto muito importante, onde existem muitas pessoas realmente precisando de tratamento, que é a questão da ansiedade. Hoje as mães enfrentam uma luta muito grande com filhos ansiosos. Sim. E nós estávamos aqui até conversando com ela de uma pessoa muito próxima nossa, que está com um filho adolescente com um grau de ansiedade tão elevado que ele sente dores no corpo e chega a desmaiar, que não está conseguindo nem trabalhar por causa da ansiedade. Doutora, para a gente começar, explique diante da psicologia o que vem a ser ansiedade. Então, um bom dia a todos, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. Falar sobre ansiedade é algo que hoje em dia está, digamos assim, em alta, né, pastor? Porque antigamente a gente não falava muito e hoje a gente começa a perceber que na verdade a ansiedade ela é o canal para vários outros problemas, né? Então, assim, a ansiedade ela é, na verdade, uma reação natural do nosso organismo preparando a gente para algum tipo de ameaça. O seu organismo, o seu cérebro, ele entende que alguma ameaça está por vir. Então, ele se prepara para que essa ameaça venha. A ansiedade é como se fosse a febre da alma. Quando o nosso corpo está com febre, a gente entende que alguma coisa está errado com o nosso organismo. Então, a gente toma remédios, né, antitérmicos, mas você não consegue baixar essa febre se você não resolver o problema que está causando a febre. Assim mesmo a ansiedade, ela se manifesta como uma febre da alma. Quando o sujeito, né, o indivíduo começa a manifestar crises de ansiedade é porque está se manifestando alguns problemas maiores, algumas causas maiores. E muitas pessoas às vezes ficam em dúvidas para entender, será que eu tenho ansiedade? Confundem muito o fato de serem pessoas assim normalmente ansiosas. A ansiedade ela é algo inerente ao ser humano. Nós somos ansiosos por natureza. Porém, existe uma diferença quando existe algo exagerado, o excesso de preocupação. As crises de ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele vem quando existe um excesso de futuro. E na maioria das vezes, por coisas imaginárias. São situações que não aconteceram e talvez nunca vão acontecer, mas na mente da pessoa ansiosa, aquilo ali está muito, muito latente. E muitas vezes paralisa, né? Doutora, deixa eu ver se... Eu fiquei pensando esses dias o seguinte, eu disse, o ser humano, ele raciocina muito rápido, tudo processa muito rápido o seu raciocínio, mas o que nós estamos vendo hoje é que especialmente a juventude, ela está muito presa, todo mundo quase, mas especialmente a juventude está muito presa a vídeos projetados para fazer sorrir, sabe? E em alguns casos vídeos até obscenos. Então, quando você fica focado em um conteúdo durante muito tempo do seu dia, você deixa de pensar até na solução dos seus problemas, deixa de orar, deixa de buscar a Deus e fica focado naquilo ali. Quando um problema surge, por menor que ele seja, ele parece um gigante, porque você está como se você tivesse não resguardado. Uma fuga, né, pastor? Uma fuga da realidade. Quando você se depara com a realidade e você percebe que você não tem controle daquela realidade,
começa a manifestar os sintomas ansiosos. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas muito ocupadas, que trabalham demais, que não tem tempo para nada, chega uma hora que a pessoa ou para ou morre. Porque ela chega uma hora que o coração, a mente não aguenta mais, né? E a ansiedade, ela tem se manifestado, passou nesses últimos anos, mas por conta dessa correria. É tudo muito para já, é tudo muito imediato. Drive-thru, né? Drive-thru, tudo muito rápido, tudo muito para agora, é tudo pronto já. O celular está na mão, toda a informação que você quer está ali. Você não tem que fazer um esforço mínimo para ir a uma banca de revista, como ir a uma banca de jornal para poder ir ver as notícias, né? Tá tudo muito ali. Então, assim, essa correria, essa facilidade, tudo muito acelerado, e essa busca pela conquista tem gerado esses sintomas ansiosos muito mais intensos do que antigamente. A Gladys está falando assim, eu tive a síndrome do pânico, talvez fosse da ansiedade. A síndrome do pânico, ela já é o auge da ansiedade. É quando você sai daquela fase onde você está com a preocupação excessiva, porque a ansiedade ela é preocupação excessiva e se torna em medo, um medo inexistente, né? O pânico ele é um medo inexistente. E geralmente para você combater as crises de pânico você precisa confrontar a sua mente. Porque a sua mente, ela mente para você que vai acontecer algo, que você está morrendo, que se você sair na rua vai acontecer uma tragédia. Esse é o pânico, é aquela ansiedade exagerada por um futuro que você não sabe que vai vir. O pânico, ele é o ápice. Ou situações que você vive e acha que pode acontecer com você. Situações e aquilo gera aquela ansiedade, será que isso vai acontecer comigo? E geralmente tem os gatilhos, né? Tem coisas, fatos que aconteceram, ou da infância, ou fatos, muitas pessoas adquiriram essa ansiedade excessiva e até mesmo pânico por conta da pandemia. Muitas pessoas ficaram tão aprisionadas, tão sufocadas, tão pressionadas. E o medo que passaram para o povo, né? Isso gerou um transtorno de ansiedade generalizado na maioria da população. Muitas crianças e adolescentes desenvolveram esse transtorno, eles estão com dificuldades na escola, estão com dificuldades, com fobia, até mesmo fobia social, por causa desse tempo de isolamento, ficaram muito tempo sem ir na escola e estão até hoje sofrendo sequelas para se integrarem novamente a esse convívio com outros colegas e gera ansiedade. Eu convivi com adolescentes que não conseguiam frequentar a escola depois que voltou a modalidade presencial, pela fobia, ansiedade de ter que se deparar com pessoas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, pastor. Sim. Bota aqui no meio, Ângela, bota aqui no meio, fica aqui. Não, tá ótimo aqui, pastor. Só porque o pessoal não está ali vendo. Sim, vou fazer a pergunta só para ajudar os irmãos também. A gente fala muito a respeito de como... Bota a cadeira aí, de tratar o paciente, né? Sim. Mas de como lidar com o paciente, trabalhar nele, tudo que ele está sentindo. E quanto a nós que convivemos com essa pessoa que está extremamente ansiosa, como que nós devemos nos comportar para com ela no dia a dia? De maneira que não há... o que a gente fizer ou falar... Como é o comportamento de uma mãe que está vendo, que é quem fica direto com o filho e está vendo ele passar por um processo desse? Qual a melhor maneira dela agir? Isso. Um cônjuge. Então, a melhor maneira sempre, em todas as ocasiões, será sempre o diálogo, né? O diálogo, quando se trata principalmente na fase da adolescência, é necessário se estabelecer um diálogo sem passar aquela... porque os pais geralmente passam muito aquela pressão, aquela cobrança, aquela... sempre com julgamentos. Então, a melhor maneira é você se aproximar desse filho, desse adolescente, dessa criança, sem julgamentos, com acolhimento.
A melhor forma de você começar a intervir, né, dentro de casa, primeiramente, acolhimento. Porque a maior causa de afastamento nos relacionamentos entre filhos e entre marido e mulher, geralmente, é essa pressão, essa cobrança e a falta de, muitas vezes até de empatia. Por eu não entender, muitas pessoas acham que isso se trata de frescura, que isso são coisas, besteira, e não é. A pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, você precisa, a primeira coisa, quando ela está em crise, você precisa dar o acolhimento. Não existe manobras ou palavras que você vai conseguir tirar a pessoa dessa crise. Você precisa acolher. Ela precisa sentir a sua presença, o seu apoio ali, como família, né, como mãe, como pai, como companheiro. É esse acolhimento. Até essa expressão que é muito usada, isso é frescura, isso prejudica, né, pastor? A pessoa é como se você dissesse, me ajude, e a pessoa dissesse, não. Exato. É uma negativa do pedido de socorro, né? E quando a pessoa está em crise, ela não quer escutar muita coisa. Você está passando por isso porque você... Não, ela quer acolhimento. A primeira coisa, acolhimento. E o que nós fazemos no consultório, seja virtual, seja presencial, a primeira coisa que nós, como profissionais, precisamos fazer com o paciente é acolher. É o acolhimento. A pessoa se sente acolhida ali, ela se sente confortável para começar a trazer as suas questões, até mesmo em casa. Um filho começar a confiar em um pai numa situação dessa, ele precisa se sentir acolhido e não julgado, né? Não julgado. Muitos filhos se afastam dos pais e vivem esse adoecimento, e quando os pais percebem, o adolescente ou a criança já está numa fase de estar já se cortando, já fazendo um monte de coisas. Porque nem sempre dá sinais. Porque não dá, porque muitas vezes os pais não dão atenção aos primeiros sinais, a um pedido de socorro, num olhar, numa fala, num isolamento, num comportamento modificado. Então, nós precisamos ter esse acolhimento, sem julgamento, e sempre perguntar e oferecer essa escuta, esse carinho, sem cobranças, para que você traga, né, seu filho para perto, ou seu esposo ou sua esposa para perto, para que haja essa confiança para começar. E muitas vezes só você está perto, segurar na mão, oferecer esse acolhimento, isso naquele momento ali já é uma resposta, já traz um alívio. E claro, né, se essas crises se tornam repetitivas, se tornam disfuncionais a ponto de trazer transtorno e modificar toda uma rotina, modificar toda uma atmosfera, isso começar a prejudicar tanto a pessoa quanto os que estão ao redor, já é o momento de procurar a ajuda de um psiquiatra para fazer o uso de medicamentos que ajudem a controlar, e mais do que nunca a terapia. A terapia sempre vai ser um concomitante, vai ser sempre um auxílio a qualquer tratamento que seja médico. A terapia ela sempre está para auxiliar e potencializar esses tratamentos. Doutora Fabiana, essa questão do comportamento humano, pessoa extrovertida, introvertida, introspectiva, flegmática, a pessoa mais calada, mais tímida, ela é mais propensa a sofrer isso ou não? Pega qualquer um. Qualquer um pode sofrer de ansiedade. Qualquer um pode sofrer de ansiedade. Só que uns manifestam de uma forma, outros de outra. Outros se manifestam se trancando, se fechando, internalizando o sofrimento, e outros já se manifestam falando, chorando, né? Às vezes se cortando, no caso, né? Às vezes o comportamento agressivo, responder mal, pode ser um sintoma da ansiedade? Pode ser. Tem alguns sintomas, pastor, somáticos da ansiedade, para você entender, vocês que estão assistindo, entender um pouquinho. Será que eu tenho ansiedade? Será que não tem? Precisa-se ter um conjunto, né, de sintomas para você entender que isso se trata de uma ansiedade, que pode estar se tornando uma patologia, né? Que são sintomas, se você sentir sudorese, tremores. Sudorese é suar frio, né? Excesso de suor.
durante todo o dia, muito, às vezes você era normal e de repente você começou a ter excesso de suor, tremores. Às vezes do nada você começa a dar tremores no corpo, dores que se irradiam. Ai, não senti essa dor, aí vai lá, faz um monte de exame, não tem nada. Dores que se irradiam no corpo, né, na cabeça, na coluna, dores no estômago. Você começa a ter uma sensibilidade muito grande nos órgãos, que você nem lembrava que existia intestino. Você começa a sentir já um incômodo, começa a ter diarreias, começa a manifestar tudo assim, você sente muito, o coração bate, você sente o coração bater muito forte, sempre uma sensação de aperto no peito. Nas crises, no ápice da crise, você sente como se estivesse infartando, você tem a certeza que você está infartando, o coração acelera muito rápido, até a dispneia, que é aquela respiração curta, você puxa o fôlego e não consegue, até que você consegue. Tanto é que um dos exercícios que nos ajudam a controlar essas crises é da respiração profunda. É você tirar alguns segundos e fazer uma respiração profunda pelo nariz, soltar pela boca, num ambiente assim, tranquilo. E talvez seja até uma das formas de os pais, né, aprenderem essas ferramentas para ajudar numa crise, para trazer essa pessoa de volta até as coisas, né, se aquietarem. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pode fazer. A doutora Fabiana está aqui, a nossa missionária Chiquinha Simons, lá de Londres, tem colocado o telefone dela aí. Então, se fosse, eu sou ansiosa também, mano. Eu queria, pastora, fazer uma pergunta. Sim. Da seguinte forma, deixa eu colocar aqui para facilitar. Aí o telefone da pastora Fabiana, ela atende também online, né? Você aí na sua casa, numa chamada de vídeo, ela atende, você tá aí o telefone, depois você fala com ela. Sim, pastora. Eu queria fazer a pergunta seguinte, pastora. Para identificar que você é uma pessoa ansiosa, porque, tipo, você passa por um problema em certo momento da sua vida, em alguma circunstância, né, específica, e ali você, no seu medo, na sua angústia, na sua fazer aflição, a sua pergunta, Miriam, né, você sente alguns, vamos dizer assim, alguns sintomas físicos, né, advindos dessa preocupação. Como é que eu identifico se eu tive só aquele momento, foi uma preocupação, foi pela situação, para que eu não me preocupe que eu estou ansiosa constantemente, para que eu não me preocupe nesse, vamos dizer assim, que um andar que está caminhando para eu ter uma crise. Porque às vezes a pessoa diz, eu vivi uma situação que eu fiquei ansiosa demais, preocupada demais, que é natural, no sentido de que a gente passa por algumas situações que realmente deixa a gente, né, aflito. Você quer dizer assim, como que a pessoa identifica que ela está caminhando para um adoecimento. Exato. E não por uma ansiedade. De uma preocupação que uma preocupação tem excessiva e tudo. São justamente quando começa a trazer prejuízos físicos e psíquicos, e também ao redor, com as pessoas que convivem. Então, não vai ter um espaçamento, vai ser bem... Não, na verdade, o transtorno, nós podemos dizer que é um transtorno quando começa a haver prejuízos. Não são, eu tive uma crise de ansiedade um dia, foi um momento de pressão, de repente, né? E tem pessoas que são mais ansiosas. Quando a gente fala assim, são mais ansiosas, o quê? São mais preocupadas, são menos descansadas, estão ligadas o tempo todo. Será que como é que eu vou fazer para pagar uma conta amanhã? Como é que eu vou fazer? Só que isso vai começando assim. Só que tem gatilhos, existem situações de pressão que acontecem na nossa vida. Pode ser na infância, pode ser algo traumático que aconteceu e gera em algumas situações um gatilho, isso gera ansiedade, um medo de acontecer novamente. Pode ser um fato que aconteceu, igual pessoas, né, com relação à Covid, à pandemia. Quando vê alguém falando que está com falta de ar, já sente aquele pânico, aquela ansiedade, será que a pessoa está com Covid?
Então são esses exemplos assim. Isso são, né? Agora, quando você observa quando se torna um transtorno e você precisa urgentemente não só buscar a ajuda de um psicólogo, mas de um psiquiatra, quando isso começa a trazer prejuízos. Aí você começa a ter, além dos sintomas físicos, você começa a ter os sintomas psíquicos, que é aqueles pensamentos de impotência, limitação, sempre negativos, sentimento de catástrofe. Uma conta, uma fatura que eu tenho que pagar na semana, isso se torna assim, eu não consigo dormir, isso me provoca choro, ansiedade, tira o sono, eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar naquilo, eu não consigo comer, você perde o apetite, então começa a trazer prejuízos. Aí todas as situações que tiverem uma pressão, você vai sempre se comportar daquela maneira, porque o seu cérebro, ele vai sempre estar em alerta, sempre estar se preparando para estar em constante alerta. E isso traz adoecimento, porque a preocupação normal é normal. Agora, eu me lembrei aqui, Pastora, de um caso na época da Isabela, Pastor. Na época da Isabela Nardoni, aqui em Mossoró. Uma mãe, eu digo porque eu conheço de perto, né? Ela ficou tão em pânico com aquilo que ela viu, né? E foi muito bombardeado, né? Na mídia, toda essa informação. Ela não deixou mais os filhos saírem de casa. Não deixava os filhos ir para a escola, não deixava os filhos saírem para nada. Nem ela ia, nem os meninos iam. Você imagina como uma preocupação excessiva e essa ansiedade, esse pânico interfere, né? Sim. Na vida de toda a família. Ela acabou desenvolvendo esse gatilho, né? Para esse alerta. E na verdade, muitas vezes, pastora, é um alerta imaginário. Quais são as possibilidades de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Isabela, com os filhos dela? São esses cortes que geralmente a gente faz, né, no consultório. Quando você vai fazer uma intervenção acerca da ansiedade, do pânico. É sempre levando a pessoa a pensar quais são as possibilidades disso acontecer. Tem pessoas que se imaginam já num caixão, já estão num ápice de uma ansiedade tão grande que já se transformou em pânico. E já se imaginam num caixão, pensam que estão o tempo todo, que estão doentes, que estão com alguma doença terminal, vai lá, faz exames e não tem nada. Eu vejo aqui vários comentários dos irmãos falando de crises, de situações que, né, eles viveram, outros até que passaram por alguns tratamentos. Certa vez eu fui acompanhar uma senhora amiga, né, uma psicóloga, e ela disse assim, quando ela chegou, que ela começou a relatar tudo que ela tinha, chega o psicólogo, dá aquela risadinha assim, né, sim, aí ela fez uma única pergunta, depois de tudo que ela falou, ela fez uma única pergunta, ela disse, e quando a senhora sai de casa, a senhora sente tudo isso que a senhora está dizendo? Ela disse, não sinto nada. Toda a pressão dela estava no ambiente familiar. Exato. Que causava uma angústia terrível, dores fortíssimas, e nem ela tinha percebido que quando saía de casa não sentia nada. Mas quando a psicóloga perguntou, ela disse, não, quando eu saio de casa não sinto nada, eu fico bem. Então aquela coisa de fugir um pouco do ambiente que era a pressão para ela. Qual que é o ambiente adoecedor? E pastor, é tão incrível que veio aquela pergunta, né, sobre como os pais fazem para lidar com os filhos, com ansiedade. Eu queria alertar aqui os pais, é algo que principalmente, né, a gente tem um público muito feminino, né, tem muitos homens aí, mas a maioria é feminina, então eu vou me direcionar um pouco mais às mulheres no sentido de que muitas vezes nós, como mulheres, como mães, como esposas, tornamos um ambiente ansioso. Sim. Muitas vezes o nosso adoecimento ou o nosso comportamento dentro de casa gera um ambiente ansioso para toda a família. Por isso nós devemos sempre nos analisar. É muito importante, por isso que eu falo, gente, façam terapia. Se você está percebendo que está muito difícil dentro da sua casa, o ambiente, muitas brigas, você às vezes não entende por que está acontecendo, você não consegue, muitos conflitos, muita ansiedade. Tem família que todo mundo toma remédio, todo mundo está medicado. E muitas vezes basta um olhar de quem gerencia essa casa
para perceber aonde está advindo essa ansiedade, aonde está sendo gerado esse ambiente ansioso. Será que é de mim? Será que eu não estou conseguindo transmitir essa paz, essa tranquilidade para minha casa? Então, quando nós entendemos que nós precisamos de ajuda, que nós tivemos situações que nos causaram ansiedade, que o nosso passado, o nosso histórico, isso ainda machuca, isso ainda dói, isso gera esse adoecimento, essa tristeza constante, muita eu vi depressão. Que irmãos colocando assim, a minha ansiedade é tão forte que eu acordo já desanimada. Sim. E desfalece o corpo, né, pastor? A pessoa fica sem força. E a ansiedade aí já desencadeia uma depressão, ou desencadeia o pânico, ou desencadeia outros distúrbios, outros transtornos. A irmã Márcia Maria colocou aqui, meu filho tem ansiedade, ele fica paralisado quando está em crise, e eu estou preocupada com ele. O que eu devo fazer? Eu sou de Barreiras, na Bahia. Terapia, leva o seu filho para fazer um acompanhamento terapêutico. É muito importante, queridos, muito importante. Eu não falo isso porque eu sou psicóloga e também preciso de terapia, mais que todo mundo. Médico não precisa de médico? Precisa. Né? A gente precisa para a gente se autoconhecer, a gente saber de onde vem os gatilhos. A terapia ela serve para isso, para você se conhecer, saber de onde, qual é a raiz desse sintoma, né? Isso é tão terrível. A gente está vendo aqui vários irmãos relatando, né, as experiências deles com seus familiares. Por exemplo, a irmã Jandira está colocando que a neta dela, de 8 anos, teve uma experiência bem triste, né, numa ida para o exterior, e ela ficou com tanta ansiedade que sofre com cólicas intestinais. Isso, né? Afeta. Terrível. Afeta. Deixa eu ver aqui. Teve uma irmã que falou, como é que eu faço para lidar com a ansiedade do meu filho que saiu de um sistema prisional? Então, querida, é como eu disse, a primeira coisa é quando a gente fala da parte, né, psicológica. Uhum. Sem falar, né, da parte espiritual e tudo, a gente começa geralmente com acolhimento e com um diálogo, tentando compreender, né, as dores da pessoa. Mas se isso ultrapassa os limites daquilo que os pais, né, que a família consegue, então busque a ajuda de um profissional para fazer esse acompanhamento, essa reintegração, né, dessa pessoa, né, novamente à sociedade, para que ele possa assim, atravessar esse momento difícil tendo um amparo, uma ajuda profissional. Eu vi aqui irmãos colocando que, por exemplo, tem uma falta de ar, né? Exatamente. E essa semana eu estava falando com o pastor a respeito dessas questões, que é algo que você sente que vem lá de trás e você às vezes nem lembra, por exemplo, né? Sim. Tá em você a tristeza, os reflexos. E você não sabe por quê. Mas você não sabe por quê, e até descobrir, né? Por que você sente assim. A missionária Joane lançou um livro, né, a respeito. O título acho que os irmãos conheceram, que a gente mostrou aqui. Marcada, mas curada. Né? E ela fala exatamente sobre isso. Ela diz que todos os dias, no mesmo horário, ela sentia uma angústia terrível. Só que ela achava que eram sonhos que ela tinha. E na verdade eram lembranças do que ela viveu, né, a respeito de ter passado, né, pelo todo o sofrimento de ter sido molestada. Então era naquele horário que ela vivia aquilo. E sempre quando era naquele horário, todos os dias, ela já passando da fase adolescente para adulta, ela tinha aquela tristeza. Só depois que ela foi entender que o que ela sentia era realmente uma lembrança do que ela tinha passado. Sim. Na infância para a adolescência. E isso é muito verdade, pastora, porque a gente, na psicanálise, o que acontece? A pessoa, o paciente, ele chega com esses conteúdos, é como se fosse um baúzinho. Tudo que te fez sofrer, ele é jogado ali. O seu cérebro, ele entende que ele precisa recalcar e guardar aquilo ali para não te causar prejuízo. Só que não tem como você pegar aquilo ali, como você pega um lixo e descarta. Ele fica ali. Em algum momento ele vai fazer o quê? Vai se manifestar.
informam que é de sintoma de um adoecimento. Sim. Aí quando a gente vai, como é que o sujeito consegue, a gente fala sujeito é o paciente, a gente consegue começar a ressignificar isso. Quando o paciente ele vai para a terapia, a gente começa a escavar e abrir essa caixinha, e esse trauma, a gente começa a dar nome a esse trauma. Aí o que era trauma não é mais, agora ele tem um nome e a gente consegue ressignificar para que a pessoa saiba o que fazer com o que aconteceu com ela. Eu queria trazer aqui 2 comentários. Primeiro da irmã, que a gente vai entrar na parte espiritual da palavra, mas deixa eu trazer aqui primeiro esse comentário aqui, deixa eu me ver. Sim, perguntaram, uma ansiedade pode ocasionar desmaios? A gente estava falando isso aqui, né? Com certeza. A crise, o ápice da crise de ansiedade são tremores, palpitação, desmaio mesmo, a pessoa perder a força a sensação de infarto total. A pessoa pensa, e quando faz exames não tem nada. Exatamente. A irmã Cláudia, cadê? Ela colocou aqui, a Cláudia Fernandes. Pastor Ângela, querida, a minha irmã tinha síndrome de pânico. Eu levava ela para o culto de uma igreja pentecostal e na hora dos corinhos de fogo, a cabeça dela arrepiava toda e Jesus libertou minha irmã. Amém. E Jesus liberta mesmo, glória a Deus. Digo porque tem um testemunho de uma irmã que, né, eu nem sabia do que se tratava. Às vezes Deus usa a gente e nem sabe, né? E eu achava que era dor de coluna que a menina sentia. E depois que eu vim saber, a mãe dela, aquele dia Deus curou a minha filha. Eu disse, da coluna, né? Se eu mostrava aquela linha da coluna. Ela disse, é porque você não sabe. Ela sentiu umas dores terríveis no estômago que irradiava para a coluna. E ela vinha passando por um processo de vários meses de ansiedade. E Jesus curou. Libertou mesmo. Ele é fiel, tremendo e poderoso. Fica à vontade, pastora, para fazer suas considerações, seus comentários. Essa questão da ansiedade, é muito difícil mesmo, mas nós sabemos que hoje nós temos tratamento, né, pastora, para tudo. A gente tem, sim, como ressignificar toda a história da pessoa. E graças a Deus que isso tá sendo muito lúcido hoje em dia, né? Tá sendo muito lúcido, as pessoas têm buscado entendimento, têm lido muito sobre. Tinha mais resistência, né? Porque antigamente tudo era muito assim, muito levado para o espiritual. Mas aí eu entro nessa parte dizendo, a maioria das vezes, o inimigo, ele se apodera, né, de uma situação em que a pessoa está completamente vulnerável, com algum transtorno, e usa aquele transtorno para aprisionar a vida, né, dessa pessoa. Muitas pessoas estão aprisionadas, sim. Você vai olhar, sim, tem um transtorno, mas existe sim uma influência espiritual, né? Então a gente precisa, por isso que é muito importante que a pessoa se renda primeiramente, né, a Cristo, se renda a aquilo que o Senhor tem para fazer, e se renda também ao tratamento, porque através até mesmo da terapia, pastor, a gente consegue identificar se aquilo ali é de ordem espiritual ou de ordem patológica da alma mesmo. Então é muito importante, porque a gente precisa desmistificar, quebrar esses tabus. E quando você faz a terapia com um profissional cristão, com toda certeza você vai ter esse entendimento, né? A gente sempre tem esse entendimento de entender aquilo que é espiritual ou aquilo que é realmente de ordem emocional e precisa ser tratado muitas vezes até com encaminhamento, com remédios, né? Encaminhar para um psiquiatra. E as pessoas precisam quebrar um pouco essa resistência. Às vezes a gente fala, eu não quero ser dependente de medicamento, mas às vezes você precisa, por aquele momento ali, ter
seu sistema é organizado, né, as suas taxas organizadas através dos medicamentos, para que você tenha uma clareza maior e comece a melhorar desses sintomas. E que de toda forma a glória vai ser de Deus, que é Deus quem vai usar o tratamento, né? Com toda certeza, porque foi Ele quem enfim. criou, né, os médicos para poder trazer esse Eu vi aqui um comentário de uma irmã nossa lá de São Paulo, ela colocou: eu me isolei de todos, até para atender o portão eu entro em pânico. Sim. E tem que entender qual é a causa, né? Desse o porquê que ela se isolou, qual é o gatilho, o que faz ela sentir esse pânico, esse medo. Quando que começou, para entender Quando começou, né? Se ela não entende o porquê ela tem esse comportamento. Aí que vem a questão de nós escavarmos isso na terapia para compreendermos a raiz do sintoma. Agora, muitas pessoas já chegam com a resposta, a partir de tal momento eu comecei a ter esse comportamento. Sim. Ou esses sintomas, né? Ela mesma está dizendo, mas eu não aguento mais. Por quê? Porque está entendendo que está prejudicando, né, a vida dela. Está prejudicando. Mudou completamente a rotina dela, a vida com a família. E a verdade é que às vezes a pessoa se sente pior ainda, porque ela meio que joga pra ela a culpa, né? De estar assim, sim, de estar por conta disso, interferindo no relacionamento familiar. Sim, a pessoa se sente completamente atada. O excesso da ansiedade, ela atrapalha na concentração para os estudos. É uma sensação de aceleração o tempo todo. A pessoa não consegue, a mente da pessoa é acelerada o tempo todo. Eu nunca ouvi falar, pastora, mas como perguntaram aqui, vou perguntar também. A gente falou de vários sintomas, né? Uhum. Físicos que a ansiedade provoca, e inclusive os desmaios, né? Que os irmãos perguntaram. Uhum. E aqui fizeram essa pergunta também. Essa ansiedade excessiva pode trazer convulsões? Talvez a pessoa já tenha vivido e quer saber se pode ter sido isso. Olha, querida, eu não sei responder com relação a isso, a não ser que a pessoa já tenha uma predisposição, né? Já tem uma predisposição, já tenha algum fator que faça com que ela tenha essas convulsões, e no ápice da crise, porque quando nós temos quando a crise da ansiedade ela vem muito forte, quem teve pode descrever, já vi algumas pessoas dizendo ali, e é uma sensação de morte. Realmente o seu corpo reage em todos os aspectos. Você sente dor de barriga, você sente uma dor no peito muito forte. São físicos os sintomas, mas quando você faz exame não tem absolutamente nada. Semana passada eu recebi uma irmã, ela disse isso. Não tem. Ela chegou, ela disse: olha, cheguei agora do médico. Você faz um check-up e não tem nada. E aí, ela fiz todos os exames, tudo que você imaginar, de tomografia, de tudo. Eu disse: não tenho nada. E a ansiedade provoca. O médico disse: você que está realmente muito ansiosa, você está passando por uma crise. Deixa eu ver aqui, tem alguns irmãos que estão fazendo os comentários, eles estão colocando em... Como é a terapia? Cadê? Onde? Pode falar. Como é a terapia? Como é a terapia? A Maria Ivonete está perguntando. Então, é muito bacana essa pergunta, para desmistificar um pouco a questão da terapia online. Às vezes, muitas pessoas acham que só funciona a terapia presencial. Mas eu tenho até algumas pacientes, né, que são aqui, né, fiéis aqui do canal do Pastor Sim. Chico, e sabem o quanto é importante, o quanto é eficaz. A terapia online, ela tem muito eficácia, porque ela parte pelos mesmos pressupostos, pelo mesmo princípio da terapia presencial. A única coisa que muda é a presença mesmo. Nós temos é o mesmo tempo de consulta, são usados os mesmos métodos e tem muita eficácia, sim. Além do que você faz no conforto da sua casa ou no intervalo de trabalho. Muitas pessoas não fazem terapia porque não tem tempo,
porque a vida é muito corrida, não dá tempo de chegar em casa, voltar, o transporte, tudo. Então você pode fazer a terapia no conforto da sua casa, você caça um cantinho ali, tendo uma internet, tendo um fonezinho ou não, tendo um cantinho ali tranquilo, você pode fazer a sua terapia, e isso vai te trazer muita tranquilidade ali, né, no seu lugar. Então a terapia online, ela é uma bênção para quem não quer mais uma correria, né? Sim. Um deslocamento de casa ou do trabalho. Vamos dar glória a Deus, que a Daniela Mestre está dizendo: já tive fortes crises de ansiedade, senti dores, esses sintomas que a doutora descreveu, eu sentia tudo, mas para a honra e glória do meu Deus, eu estou curada. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu trazer aqui o comentário também da Ângela Tiba. Ela colocou: pastor, eu estava cuidando da minha filha e do meu esposo com ansiedade, e quando eu vi, eu estava também com ansiedade. Ô, coisa ruim, viu? Aí ela colocou: tomo remédio, mas foi a palavra que me trouxe mais equilíbrio. Sim, exatamente. O ambiente, ele adoece. O ambiente, ele é adoecedor. Quando uma pessoa dentro desse ambiente consegue compreender esse adoecimento, busca ajuda, ele pode ser o agente de cura para aquele ambiente. Agora, quando entram todo mundo nesse movimento de adoecimento, dificilmente alguém vai escapar de alguma sequela por esse adoecimento. É verdade. Amados, vocês viram aí o telefone, né, da pastora, que é pastora e é psicóloga, e isso é importante, porque é uma mulher que tem uma formação cristã. Além da formação cristã, ela tem a experiência de ter lidado com as suas ovelhinhas, ainda lida, ajuda o pastor Cristiano, a pastora Cássia, lá em Governador, né? Sim. Então isso facilita mais ainda, torna ela mais capaz ainda para tratar da mente humana. Sim. A irmã Inês Porto botou: ansiedade engorda muito? Eu acho que é porque a pessoa come muito, né? Totalmente, engorda e emagrece. Porque é a compulsão que a gente fala, né? Algumas pessoas tanto têm a compulsão pela ansiedade ou desenvolvem até mesmo a falta de apetite, a anorexia, por não conseguir comer em momentos ansiosos. Na crise da ansiedade ou quando estão muito ansiosos, perdem o apetite. A irmã Tainã Pinheiro está colocando: eu sou tão triste de um jeito que não tenho mais sonhos nem projetos. Peguei no meio a entrevista da psicóloga. O que a senhora diria para ela? Tainá. É Tainá, né? Tainã, Tainá. Então, Tainá, primeiro, né, você precisa olhar para um ponto positivo, o mais positivo de todos: você está viva. A gente só deixa de sonhar quando nós morremos, você ainda tem vida. Talvez você não está conseguindo enxergar pelas dificuldades, né, pelas as frustrações, que ainda existe esperança, que ainda existe sim uma luz no fim do túnel, que ainda existe sim alegria, né? Às vezes nós deixamos levar tanto pela nossa história e não conseguimos enxergar as coisas boas que a gente ainda tem para viver, né, pastor? E assim, além de tudo isso, minha amada Tainã, eu sei que ela está sempre aqui, então eu sei que você é uma mulher que ama Deus e que ouve a voz de Deus e que busca Deus, então isso ajuda mais ainda. Tá bom, minha amada? Eu vou aqui agradecer a pastora Fabiana, ela volta na próxima quinta-feira falando sobre suicídio. Sim, pastor. Que é outro tema, né, muito interessante de falar, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão querendo desistir da vida. Sim. Não é, pastora? Sim, é verdade. Aí você quer uma consulta com a pastora? Não, eu moro nos Estados Unidos, eu moro na China, eu moro em São Paulo, moro no outro... Não tem problema. Ela faz a consulta online. Hoje, graças a Deus, com essa facilidade da chamada de vídeo, ela atende por vídeo na hora marcada. Sim. Atende, né, sugere o que você tem que fazer, o que você tem que tomar, aquilo vai ser muito bom para você. Além de tudo isso, tem, como eu já disse, a experiência de já, antes da psicóloga, ser a pastora que cuida de vidas. Sim, pastor.
Pois obrigado, até quinta-feira, se Deus quiser. Sim, eu queria só encerrar minha participação, eu não poderia deixar, né, de trazer aqui uma palavra, né, para Sim. Tainã e para as pessoas que estão aí sem esperança. Você que anda muito ansioso, que já deixou tomar conta toda essa situação, você não tem mais controle, eu queria te dizer que lá em Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, terapia, né, acompanhamento e, acima de tudo, confiar e entregar o seu fardo ao Senhor, né? Porque Ele é quem traz descanso para as nossas almas. Nada funciona se Ele não estiver no controle da nossa vida. Que Deus abençoe, pastor, muito obrigada. A irmã Gláucia Fontinelles perguntou: atende plano de saúde da Caixa? Não, irmã Glaucia, mas a gente entra em contato comigo e a gente faz um combinado bem tranquilo que fique acessível, tá? Tá. Pois obrigado, pastor. E nós vamos trazer um hino que tem tudo a ver com o momento da pastora Fabiana aqui, que é pastora Márcia Morgana cantando Saradas para Sarar. A gente, para ajudar a sarar as feridas, tem que estar sarado, né? É verdade. Até quinta-feira. Tá, um abraço. Bom abraço ao irmão Antônio Bolota, sua esposa, toda a família. Um abraço, minha esposa e a todos.